Nem toda oração sobe. Nem toda fé move o céu. Isso pode soar pesado, mas é bíblico, porque existe um tipo de fé que faz barulho na boca, mas silêncio no céu. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: será que Deus está me ouvindo? Ou só me vendo orar? Hoje, você vai entender por que algumas orações não são respondidas, mesmo quando parecem sinceras. E o que a Bíblia revela é mais confrontador do que confortador. Nós crescemos ouvindo que, se você tiver fé, Deus responde. Se você orar, Deus age. Se você crer, o céu se move. Mas a Bíblia nunca disse que toda fé é aceita. Ela diz que Deus responde à fé certa, do jeito certo, no tempo certo. E para provar isso, a Escritura nos apresenta uma história que quase nunca é pregada. Uma história sobre homens que oravam, que serviam no templo, que estavam dentro da religião, mas estavam fora do coração de Deus. A história dos filhos de Eli, em 1 Samuel, capítulo 2. Para entender essa história, precisamos saber quem eles eram. Eli era o sacerdote, um homem respeitado, uma autoridade espiritual em Israel. Seus filhos, Hofni e Finéias, não eram pessoas comuns. Eles conheciam o templo por dentro e por fora. Serviam no altar, tocavam nas coisas sagradas e faziam parte de todo o sistema religioso. Externamente, eles pareciam homens de fé, mas a Bíblia faz uma declaração brutal sobre eles. No capítulo 2, versículo 12, eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Preste atenção nisso. Eles conheciam o templo, mas não conheciam Deus. E aqui nasce uma verdade dura. Intimidade não é herança, é construção. Não se herda temor. Não se herda relacionamento. Não se herda fé viva. Os filhos de Eli confundiram três coisas perigosas: cargo com caráter, ministério com intimidade e atividade espiritual com vida espiritual. Eles achavam que por estarem no altar, Deus estava obrigado a ouvi-los. Mas Deus não responde posição. Deus responde coração. Eles sacrificavam animais, mas nunca sacrificaram o ego. Eles tocavam o sagrado, mas desprezavam a santidade. E a Bíblia diz algo ainda mais pesado. No versículo 17, eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, eles não apenas erravam, eles tratavam Deus com desprezo. E aqui está o ponto central desse vídeo. Eles tinham fé, mas não tinham temor. E fé sem temor não move o céu. Temor não é medo. Temor é consciência, é saber que Deus é santo e não pode ser manipulado. Eles oravam, mas oravam sem arrependimento. Eles ministravam, mas ministravam sem reverência. Eles criam, mas não se submetiam. E a Bíblia avisa em Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. E quando alguém tenta transformar Deus em um mecanismo de resposta automática, o céu se fecha. A Bíblia é clara sobre isso. Existem orações que Deus não responde. O Salmo 6, 6 e 18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tiago 4:3 complementa: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E Provérbios 15, 8 afirma: o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor. Isso não é falta de amor de Deus, é santidade. Deus não responde orações que tentam negociar sem transformação. O erro que selou o destino dos filhos de Eli foi terrível. Chega um momento em que Israel vai à guerra e perde. E então, eles têm uma ideia. Vamos levar a Arca da Aliança. Assim Deus será obrigado a nos dar vitória. Eles trataram a presença de Deus como um amuleto espiritual. A arca chega ao acampamento e o povo grita, mas Deus permanece em silêncio. O resultado? Derrota, vergonha e morte. Hofni e Finéias morrem. A arca é capturada. E ele, ao ouvir a notícia, cai da cadeira e morre. A sua nora, antes de morrer no parto, dá ao filho o nome de Icabô, que significa foi-se a glória. Esse é o fim de uma fé que existia na boca, mas não no coração. Agora, a pergunta não é sobre eles, é sobre nós. Quantas vezes nós oramos sem mudar atitudes? Pedimos sem abandonar pecados? Queremos respostas sem arrependimento? Queremos milagres sem temor? Quantas vezes queremos que Deus nos ouça,
mas não queremos ouvi-lo. Essa é a fé que Deus não responde, não porque Ele não pode, mas porque Ele não negocia santidade. Mas existe outro tipo de fé. A fé que se quebranta, se arrepende, se alinha, se submete. Como diz o Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não responde à fé perfeita, Ele responde à fé verdadeira. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca justificar o erro. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele esteja esperando algo morrer dentro de você. Talvez não seja falta de fé, mas excesso de controle. Talvez você esteja orando, mas ainda não se rendeu. E Deus só responde quando o coração desce do altar antes da boca subir em oração. Isso te confrontou? Então, salva esse vídeo, porque nem toda fé é respondida, mas toda fé verdadeira transforma. E quem entendeu isso nunca mais ora do mesmo jeito. Fique com Deus e até a próxima.